Olá, tudo bem? Vamos colocar aí os comentários, começando mais uma live para vocês, com muito carinho. Vou colocar aqui para fixar o comentário do Olá, tudo bem? Professor Hugo falando, tô só fixando o comentário, tá bom? E a gente já começa nosso bate-papo. Hoje o tema é muito legal, nós vamos falar de empreendedorismo e a galera perguntou, me chamou no e-mail para a gente comentar um pouco mais sobre o público da terceira idade. Então nós vamos focar hoje, no entendendo o empreendedorismo, entendendo o público da terceira idade, que é muito legal, tá bom? Então estamos aí fixando o comentário para que a gente possa estar começando a nossa live. Tá bom? Semana passada o professor estava doente, não conseguia entrar. Opa! E hoje estamos aqui para poder falar com vocês. Prontinho, comentário fixado. Estamos aí para... Deixa eu só me localizar aqui melhor. Pronto! Tudo bem com vocês? Vai dando um oi, você que está chegando, a nossa série de lives com... sempre com assunto diferenciado para você, sempre com assunto que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, E são assuntos que têm total relação com a nossa vida profissional, tá bom? Gostaria de agradecer você que está aí com a gente, você que está nos escutando, seja bem-vindo. E hoje o tema, nós vamos falar de empreendedorismo, Hoje falando um pouquinho mais, entendendo o público da terceira idade. Galera, nós separamos algumas dicas aí, Nós separamos aí para vocês algumas dicas sensacionais. Não sai, vai entrando porque tá muito legal. Nós separamos aí algumas informações de que tipo de empreendimento nós podemos ter dentro do cenário da terceira idade e separamos também algumas informações, importantes para que você possa acompanhar e surpreender com esse teu negócio de empreendedorismo na terceira idade, tá bom? Seja bem-vindo, oi Ariane, colega de sempre, seja bem-vinda. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, começando a nossa live, muito feliz de estar aqui com vocês. Fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Se você vai assistir ao vivo, se você vai assistir depois, tem aí dicas super importantes para a gente trabalhar na terceira idade. A ideia da semana que vem, eu estou tentando trazer ela, gente, mas Dia dos Namorados está super complicado. Uma presença de uma profissional, uma empreendedora, minha ex-aluna querida do coração, que trabalha com empreendedorismo feminino. Então na semana que vem provavelmente vai ter 2 telinhas aí que a nossa convidada Catrine Kaminski deve estar falando com a gente na semana que vem, tá bom? Galera, vamos entender o público da terceira idade. Primeiro passo, é um público que está em crescimento, porque até 2025, esse público ele vai ter um crescimento ainda maior, porque ele vai ser 1/5 da população brasileira, tá? Então isso é muito importante da gente salientar, que existe um crescimento no mundo, A expectativa de vida, de todos está aumentando ainda mais. E por conta do que está aumentando? Está aumentando porque a tecnologia aumentou, Então as pessoas estão conseguindo viver mais, porque tem remédios, tem mais informações, tá? E estamos trazendo essa informação porque é uma tendência de crescimento. Então nós temos essa tendência de crescimento, que a população da terceira idade, ela vai ser 1/5 da população do mundo até 2025. Então isso é uma sacada muito importante. Outra coisa,
é um público que tem um certo poder aquisitivo. Aposentado nem sempre tem dinheiro, mas sempre tem um dinheirinho guardado para fazer alguma coisa. E ele precisa. Então, aposentado ele tem, né, a terceira idade, vamos pensar assim, eles têm tempo livre, eles têm um certo poder aquisitivo, então ele tem um poder de compra e o poder de decisão. Então é muito importante a gente entender que o nosso público ele nem sempre tem o poder de decisão. Se você está lidando, por exemplo, com criança, a criança não tem o poder de decisão. Então você tem que atingir outra pessoa, que é o pai ou a mãe, enfim, tá? E aí dentro desse cenário, o público da terceira idade ele tem um poder de decisão, ao contrário, né, de alguns públicos, principalmente o público infantil. Ele tem tempo livre, ele tem poder aquisitivo e ele tem poder de decisão. 3 coisas favoráveis para um certo empreendimento que você possa querer seguir. E aí eu separei agora 3 tipos de coisas que acontecem no ao vivo, né, galera? Tá tocando aqui o telefone. Mas depois a gente volta. Então, o que acontece? Existe 3 tipos de empreendimentos que eu separei, que são as tendências para a terceira idade, tá? A primeira delas que nós separamos é a tendência de entretenimento, né? Isso é, utilizando o tempo livre do idoso. Com que tipo de empreendimento eu posso ocupar o tempo livre? E é uma tendência que tem crescido muito. São eventos direcionados para a terceira idade, tá? Baile, hoje em dia tem baile da terceira idade, aí, ou então arenas ou clubes especializados para esse tipo de evento. Então, um local, uma associação, algum lugar que já esteja preparado com esse tipo de público e que vai aos poucos recebendo, né, atrativos a mais. Então são eventos direcionados. E o segundo, que é o maior de todos e é o que dá mais grana, que é o que você pode parar para analisar, que é o de turismo, né? Porque o aposentado ele tem um tempo livre, então você não precisa pegar apenas o turismo de temporada, você pode aproveitar onde é um pouco mais barato viajar, que é fora de temporada. Você aproveita esse tempo ocioso para vender locais e vender pacotes direcionados para o público da terceira idade. O que a gente não pode deixar de esquecer, de deixar de salientar, é que o público da terceira idade, ele é um pouco mais exigente do que outros tipos de público, né? Então a gente não pode deixar de ter todos os cuidados e a atenção que esse tipo de público requer e precisa para poder ser atendido, tá ok? Então, falamos aí de eventos especiais relacionados à área, né, da terceira idade, baile da terceira idade, baile da primavera, bingo comemorativo. Isso, gente, são coisas que dão uma rentabilidade bacana e o investimento nem é muitas vezes tão alto, tá? O segundo é o segmento de turismo, ainda pro lado do entretenimento. E falamos aí agora de um lado da tecnologia. Nossa, Hugo, mas terceira idade, galera, sim, terceira idade é um público que investe, que os velhinhos eles estão aí cada vez mais antenados com tudo que está acontecendo, né? Eles querem saber. Há um tempo atrás o meu pai, que é do público da terceira idade, ele me chamou: filho, como é que eu faço um Facebook, né? Como é que eu mexo no computador? Coisa que ele nunca tinha se interessado na vida. E aí a gente procurou alguns segmentos para poder ajudá-lo, né? Porque montar o Facebook eu até ajudei e tal. Mas o resto, ele queria aprender um pouco mais. E aí, essa área de informática é a informática especializada para a terceira idade. Aulas, literalmente, de informática para a terceira idade. Focado, gente, no básico do Windows, né? Pacote Office simples, o Word no máximo, PowerPoint, tá? E as páginas de redes sociais, sim. Ensinar um cursinho básico de como aprender a montar um Facebook, ou as funcionalidades do Facebook ou do Instagram, ou até mesmo de algumas outras coisas. Eu achei um curso outro dia que oferecia até
um segmento muito legal de era como o idoso mexer, né? Aprender ensinando o idoso a mexer na TV Smart. Olha como os caras foram além. Uma escola de cursos que eu vi em São Paulo, onde vendia o curso do pacote de informática para terceira idade, né? Como as funcionalidades, né, de como mexer na TV Smart. Olha que louco, olha que sacada genial que esses caras tiveram, tá? E o terceiro que nós separamos para conversar com vocês é a saúde e o bem-estar, né? Primeiro, o bem-estar, ele não quer dizer só depois que a pessoa está doente, é o cuidado. Então, é a área de atividades físicas especializadas para a terceira idade, tem crescido muito e tem procura, porque como eu falei, a terceira idade eles têm sim o tempo livre e eles acabam precisando desse apoio, eles acabam precisando dessa, vamos dizer assim, dessa questão e desse gancho aí que a gente precisa prestar atenção, né? Então, atividade física, serviços, inclusive para refeições, alguns tipos de cardápios, né, que a gente sabe que a terceira idade pode gostar e pode precisar. Eu tenho um ex-aluno que ele focou nisso. Ele começou com marmita fit, né, dentro de uma academia, depois ele abriu um restaurante e hoje ele tem dentro do restaurante dele um cardápiozinho escrito para a terceira idade, que aí são com alguns cuidados a mais. Então, é um arroz integral, é com pouco sal, né, devido à pressão e tal. Então, é um cardápio saudável, específico para o público da terceira idade, né? E ele falou assim: nossa, professor, por incrível que pareça, eu tenho um público muito fiel, que não é de todo dia, mas que são vários, um dia ou 2 ou 3 da semana, que me geram uma fidelização muito forte. E uma coisa que a gente fala, quando a gente quer dizer o público da terceira idade, é que é um público fiel. A gente não pode esquecer isso. Se eles gostam, eles estão conosco sempre. Eles estão sempre conosco, procurando entender e procurando aquele serviço, desde que seja bem prestado. A gente não pode esquecer disso, porque o público, como eu falei, a terceira idade, ele é um público realmente um pouco mais exigente. E o terceiro item, dentro ainda da linha do bem-estar e da saúde, são os serviços de cuidado, que é uma tendência de crescimento. As pessoas, né, a tendência hoje são as pessoas começam a trabalhar, não tem com quem deixar os idosos, né? E esse serviço de cuidado, a gente vai além do cuidador de idoso. Por quê? Hoje a gente também tem, vocês já ouviram falar em creche para idoso? É isso mesmo. É um investimento que tem crescido e tem dado um resultado, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, existem poucas creches para idoso no Brasil, no estado de São Paulo também, e na Baixada Santista só tem uma. Agora imagina quantas pessoas na Baixada Santista, vou pegar aqui a nossa região onde nós estamos inseridos, e analisa quantas pessoas não saem de casa e deixam seus pais em casa sozinhos e ficam no trabalho preocupados com como o idoso está passando o seu dia, tá? E então seria muito interessante essa creche, podia até mudar o nome, asilo por um dia, sei lá, mas eu acho que a creche para idosos também é um nome que poderia dar um resultado. Mas você imagina um investimento desse? Eu não vejo assim uma tendência ruim, é muito legal, né? E se para analisar, você vai ter que ter alguns cuidados especiais com cardápio, né? Com uma equipe de técnicos de enfermagem, cuidadores para poder estar tomando conta do ambiente. Mas olha que legal, por quê? O filho sai de casa, fica preocupado com o pai que, será que almoçou no horário certo? Será que tomou medicação no horário certo? Será que está bem? Será que não passou mal durante o dia e não conseguiu avisar ninguém? Olha quantos serás que ficam aí na nossa cabeça, ok? Então nós separamos esses 3 itens que são estilo de negócios
que dão certo com a terceira idade. Falamos do primeiro, que é o entretenimento, né? Eventos especiais direcionados para a terceira idade, mais o turismo, tecnologia, informática para idosos, ensinando um pouquinho do pacote Office, um pouco das redes sociais e das tecnologias como a Smart TV. Falamos aí do bem-estar e da saúde, que são voltados para alimentação correta, atividade física, serviços de creche, a creche para idoso e o serviço de cuidador de idoso, que também é muito forte e tem tido um crescimento muito grande no nosso país nos últimos anos, ok? Inclusive, não é porque você gosta de velhinho que você vai ser cuidador de idoso, né? Existem cursos preparatórios, inclusive na nossa plataforma do EADELIA tem um curso muito legal de cuidador de idoso, onde você consegue ter os conhecimentos básicos, os conceitos básicos de como cuidar desse idoso, né? Então fique esperto porque também vale a pena se qualificar. Uma coisa muito importante que a gente precisa compartilhar com vocês é que para você atingir o público da terceira idade a gente precisa ter alguns cuidados, principalmente com publicidade, porque não é todo tipo de publicidade que o idoso ele tem acesso, e alguns dos serviços, alguns produtos que você pode oferecer, é o próprio idoso que vai tomar a decisão e a escolha certa daquele produto ou daquele serviço. Então foi feito um estudo por um grupo de oftalmologistas que depois de um tempo, né, depois de uma certa idade, a nossa retina, ela começa a ter uma mudança nas características. Então a escolha da paleta de cores é muito importante dentro do teu anúncio, dentro da tua publicidade. Como assim? Com o passar do tempo, a nossa retina, ela começa a ter algumas mudanças e a paleta ela começa a ficar um pouco mais amarelada. Então, se você escolhe cores nos tons de azul, de verde, de amarelo, essas paletas, elas costumam embaralhar e costumam dar uma dificuldade de visual do idoso. Então, qual seria o ideal, né? Como seria o ideal dessa cor que você poderia estar utilizando? É pular para o tipo de paleta de cores mais firmes. Por exemplo, o vermelho, o preto, o branco. São paletas de cores que fixam e que tem uma facilidade para esse público que você escolheu, que é o da terceira idade, ter o acesso à informação de uma forma um pouco mais concreta, de uma forma um pouco mais forte e firme, tá certo? Tem um caso de um banco que ele estava com uma promoção, era uma promoção 2 em 1, que era empréstimo consignado, que o público é a terceira idade, e um outro produto específico para idoso. Só que a paleta de cores que eles tinham escolhido eram dourada. Então era um cartaz dourado com as letras em marrom com verde, uma coisa assim. E aí estava fixado numa parede verde. Cara, os idosos passavam e não conseguiam detectar o que estava ali. E aí o banco começou a mudar e começou a perceber que esse tipo de publicidade não estava dando certo. E aí foram detectar que foi a paleta de cores que eles tinham sido escolhidas, né? Por que aquele refrigerante famoso, gostoso, que todo mundo gosta, é vermelho e branco? Vocês acham que foi assim, é porque é bonitinho? Foi feito também um estudo relacionado a este tipo de produto, tá? Uma outra questão em anúncios escritos é o tamanho da letra. Né? O tamanho da letra, nesse caso, para esse tipo de público, influencia de uma forma muito importante no fechamento daquela determinada compra. Tá? Também tem um case de sucesso de uma farmácia americana que percebeu que estava perdendo uma parte do seu público. E o que eles fizeram? Eles instalaram nas gôndolas, pendurado nas gôndolas, umas lupas, mini lupas, né, instalada nas gôndolas, para poder fazer com que os idosos enxergassem de uma outra maneira, tá? Então, olha que legal, olha que sacada. E aí o dono dessa farmácia, ele percebeu que aumentou, não em remédios,
mas aumentou em outros produtos agregados, né? Que hoje a farmácia ela não é mais uma drogaria que vende só remédio, né? Tem uma infinidade de produtos. Aumentou em 45% o faturamento depois que ele instalou as lupas nas gôndolas, né, de alguns produtos estratégicos para a terceira idade. Olha que sacada interessante. Uma outra coisa que é muito importante, que o idoso ele dá muita atenção, é em relação ao atendimento. Cara, é primordial e é onde 80% das pessoas falham, porque muitas pessoas não têm paciência para atender o idoso. E é um público carente, é um público que a pessoa que atende o idoso, ele tem que gostar, primeiramente, ele tem que estar inteiro ali. Porque o idoso ele vai querer contar quantos anos ele trabalhou e qual foi a firma que ele trabalhou, quantos filhos ele tem, que a neta não vê há quantos anos. Ele vai contar a vidinha dele. E o atendente ele tem que estar ali, ó, inteiro, para conseguir estar disposto e entender e atender da melhor forma possível esse idoso, né? Então olha quanta coisa interessante. Uma coisa que um supermercado do interior fez há pouco tempo, é uma cidade que tem característica de famílias, né? Famílias que gostam de ir às compras junto, que gostam de fazer as coisas juntos e levam o dia da compra é o ápice, né? É o passeio do mês. E o que esse local fez? Esse supermercado ele instalou em alguns lugares estratégicos pontos de descanso para o idoso. Olha que legal, ponto de descanso. Por quê? Só que esses pontos de descansos eram em locais estrategicamente pensados para que o idoso ficasse em volta de produtos relacionados ao interesse dele. E eles perceberam que depois desse, vamos dizer assim, dessa jogada, dessa estratégia de marketing, os idosos, o faturamento desse supermercado também aumentou. Por quê? As famílias que levavam os idosos passaram a ficar mais tempo dentro do supermercado. Olha que sacada! E aí, eles fizeram um treinamento pesado com todos os atendentes e com os terceirizados. Quem são os terceirizados? São aquelas promotoras, né, que passam falando, abordando produtos. Mas eles começaram a ter mais promoções nesse supermercado de produtos para idosos. Por quê? No nosso dia a dia é muito difícil a gente parar e realmente prestar atenção. A menina chega, quer experimentar um produtinho, quer conhecer. No nosso dia a dia, a nossa correria às vezes não nos permite que a gente tenha esse tempo. Agora o idoso tá ali, ó, sentadinho, bonitinho, sendo bem tratado. Se uma pessoa chega para abordar ele sobre um produto de interesse dele, ele vai dar a atenção que o produto precisa e vai receber essa atenção, tá? Então isso é um detalhe, esse também é um detalhe que a gente não pode deixar. Olha como são pequenas atitudes, pequenas sacadas para nossa linha de marketing entender de como atender melhor o público idoso, não é verdade? E o terceiro onde muitas vezes nós tomamos nós erramos, são o gerenciamento de categorias. O que seria esse gerenciamento de categorias, galera? O público idoso que vai comprar numa loja de departamentos, tá? Você não pode fazer o idoso, os produtos para eles, ficar espalhado. Você tem que deixar todos juntos. Vou dar um exemplo bobo, tá? Você acha que você vai comprar carne no açougue, por exemplo, e por que você acha que logo depois da carne já tem o carvão, aí já tem o álcool, já tem a grelha, já tem o pão de alho? Por que tem tudo isso? Isso é o gerenciamento de categorias, porque não, são coisas relacionadas umas com as outras. E é a mesma coisa, você deixar os produtos direcionados para essa área, todos expostos, todos perto, e outra, com acesso fácil
para o idoso ter. Isto é, o idoso poder alcançar e pegar. Você não vai deixar um produto para idoso onde ele tenha que se esticar muito para poder alcançar. Você tem que deixar onde ele tem acesso, né? Então, dentro desse conceito, trabalhando esses pequenos detalhes, eles fazem uma total diferença na nossa vida, ok? Galerinha, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Hoje nós falamos de empreendedorismo, conhecendo um pouquinho mais do público da terceira idade e algumas características e atitudes que nós, enquanto empreendedores, precisamos ter caso a gente opte por trabalhar com este tipo de público, tá ok? Mas antes de sair, eu quero que você deixe aí o seu comentário, deixe a sua pergunta. Se você tiver algum assunto que você queira, esse assunto chegou no nosso e-mail, então se você quer que a gente fale sobre algum assunto, um empreendedorismo relacionado a algum assunto específicos, traz pra gente, manda lá hugo@colégioadelia.com.br ou deixa o seu comentário direto aqui no nosso Instagram. Só que também antes, clica lá na nossa bio. Na bio você vai encontrar 4 cursos totalmente gratuitos, né, do EADelia nesse período de pandemia e um descontaço para quem fizer a assinatura do EADelia durante esse período, tá ok? Muito obrigado, hoje foi aqui comigo, amanhã terão outros profissionais, quarta-feira a professora Ariane, quinta-feira o Kalani. Cada dia um profissional dando ótimas dicas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na segunda-feira que vem. Até lá, obrigado e tchau, tchau!